Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e com a sua família. Que esteja tudo seguro aí onde vocês estão. Bem, vamos continuar aqui o nosso curso de Eletrônica 2. O nosso último assunto é o assunto de filtros ativos. Estamos aí chegando no final do nosso curso. Vamos ter só mais duas aulas e duas práticas. E hoje nós vamos ver tipos diferentes de filtros. Na última aula a gente vai ver outros tipos diferentes de filtros. Bem, existem aqui ainda uma última questão que eu quero falar sobre o filtro KHN. O filtro KHN foi o objeto da nossa última prática. Vocês fizeram, espero que vocês tenham feito aí com bastante facilidade, né? Porque este é um filtro muito fácil de fazer e existe uma alteração que a gente pode fazer nesse filtro. Então vocês viram que esse filtro a gente consegue ao mesmo tempo conseguir as funções passa alta, passa faixa e passa baixa ao mesmo tempo na mesma frequência. Mas se a gente observa esse primeiro amplificador aqui operacional, você pode ver que ele tem um nó flutuante, diferentemente dos outros dois, né, que tem nós. Eles têm amplificadores, como que a gente chama de amplificadores simples, porque um dos nós está aterrado. Né? E isso é desejável nas aplicações que a gente faça isso. Então, como é que a gente pode fazer para, nesse primeiro amplificador, resolvermos esse problema, para poder ligar esse cara daqui no terra? Bem, primeiro a gente precisa parar para pensar por que é que existe a necessidade da gente colocar sinais aqui. Para isso, vamos olhar o diagrama de blocos. Deixa eu só apagar isso aqui. Ok, vamos olhar lá o diagrama de blocos. Essas são as anotações, eu vou deixar aqui, né, porque eu vou atualizando. Se a gente observa o diagrama de blocos, veja só, eu tenho dois integradores, beleza? E tem um somador. Esse somador precisa somar elementos com pesos diferentes. Então, esse cara daqui tem peso K, esse cara daqui tem peso 1 sobre Q, e esse cara daqui tem peso menos 1. Mas veja que os pesos, eles têm sinais opostos. Como eu tenho um peso negativo, para fazer o meu somador ponderado, eu preciso usar tanto a entrada inversora quanto a entrada não inversora. E de fato, quando a gente olha lá para o nosso somador ponderado, veja só o que está acontecendo aqui. Nós temos o resistor de realimentação, RF, e nós temos um resistor que está entrando na minha porta inversora e dois resistores que estão somando sinais na minha porta não inversora. Então, ó, VI vai ter que peso? VI tem peso K, positivo. E o sinal V2, que aqui é um filtro, o filtro passa alto, aqui nem é... Ah, sim, é passa alta, é porque é ômega 0S vezes passa alta, que dá passa faixa. Eu multiplico a saída do passa faixa por 1 sobre Q. Então vamos dar uma olhada lá. Ó, V1 eu estou multiplicando aqui por 1K, né? Positivo, e o filtro passa faixa eu estou aqui também realimentando na entrada com um ganho positivo. Já a minha saída total, que é o filtro passa baixa, eu estou somando na entrada com um ganho negativo, que deve ser igual a menos 1, e é por isso que a gente faz R1 igual a RF, sempre, porque aquele ganho precisa ser sempre igual a menos 1. Qual é a solução que a gente pode obter aqui? Tirar esse menos 1 do caminho. Então, uma das saídas que a gente pode fazer é a seguinte: colocar um inversor no caminho desse sinal, com ganho menos 1. E aí, esse ganho passa a ser mais 1, passa a ser mais 1. Se o ganho é mais 1, então todos os três têm o mesmo sinal. E aí a gente pode fazer alguma coisa para tentar somar os três na mesma porta, já que eles têm o mesmo sinal. É claro que vai ter que ter uma alteraçãozinha, porque a gente vai querer somar na porta inversora, né? E não na porta não inversora. Então, para isso vai ter que ter uma certa modificaçãozinha. Mas vamos lá. A ideia básica é essa. A gente vai chamar essa modificação com o nome das pessoas que propuseram essa modificação. E o nome dessa modificação é Thomas. Portanto, a gente vai chamar esse filtro de filtro biquad. Por que biquad? Porque ele tem grau 2. Então, ele é biquadrático. Thomas, que foram as pessoas que desenvolveram
este circuito. Então, basicamente, o que vocês estão vendo aqui é o mesmo diagrama, só que a gente incluiu um inversor, ganho menos 1. Então, beleza. Só que qual que é o problema aqui? Bem, agora eu tenho 4 estágios. 1, 2, 3 e 4. Eu tenho um somador ponderado, que todos os pesos são positivos. Eu tenho um integrador, 2 integradores e um inversor. Então agora, bem, eu tenho que usar um amplificador operacional a mais. A menos que eu consiga juntar 2 desses estágios. E de fato é possível fazer isso. Eu vou juntar esses 2 primeiros estágios. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara de estágio 1. E aqui vai ser o meu integrador. Aqui vai ser o meu inversor. O que faz o estágio 1? Ele é somador mais integrador. Ele soma e integra ao mesmo tempo. É possível fazer isso? É. E a gente vai mostrar para vocês agora. Bem, o circuito está aqui embaixo. Então vocês podem reconhecer o amplificador integrador. É o mesmo que anteriormente. Então RC é aqui, né? São aqui as nossas constantes. RC vão dar aqui a nossa frequência de integração, né? Que vai ser ômega 0, 1 sobre RC. O amplificador inversor está aqui. Então pode ver que tipicamente esse amplificador aqui tem o ganho menos R2 sobre R1, né? Então, se os resistores são iguais, e eu estou alimentando aqui na entrada inversora, né? Esse cara daqui é um amplificador inversor, e eu calculo ele para ter ganho 1. Então, qualquer que seja o valor do resistor aqui, não importa, né? Eu vou ter o ganho menos 1, desde que os 2 resistores sejam iguais. Então, eu consigo implementar os 2 blocos. Eu estou implementando o integrador e o inversor. Esse cara é o integrador e esse cara é o inversor. Bem, então vamos agora olhar para o primeiro estágio, que é o estágio que a gente está interessado, né? Então vamos observar primeiro que quando eu junto essas duas funções, quais são os sinais que eu vou ter aqui em VPB? Se eu fizer por superposição, o que eu tenho? Eu tenho VI vezes K vezes ômega 0 sobre S. Então eu tenho VI vezes K vezes menos ômega 0 sobre S. Ou seja, é como se, no final das contas, eu desse a VI um ganho de menos K ômega 0 sobre S. Então VI, no primeiro estágio, tem que ter um ganho de menos ômega 0 K sobre S. O mesmo pode ser dito para as outras duas entradas. Se a gente pega aqui ó, o menos LP, menos VLP, né? Vamos chamar esse cara daqui de menos V passa baixas, né? Só porque a gente está chamando aqui em português. Então, depois que a gente passar aqui um ganho mais 1 e multiplicar por aqui, quem é o ganho total que a gente tem que ter? Menos VPB tem que ter um ganho de menos ômega 0 sobre S, porque vai ter um ganho 1 aqui, e aqui vai ter um ganho menos ômega 0 sobre S. E a parcela V passabanda, né? Essa parcela aqui que é realimentada na entrada, vai ter que ter um ganho de, então, V passa faixa, vamos colocar assim, né? Esse cara daqui a gente vai chamar de VPF, vai ter que ser realimentado com ganho 1 sobre Q vezes menos ômega 0 S. Então é menos ômega 0 sobre Q vezes S. Então vamos ter isso em mente aqui. A gente precisa de um estágio que seja somador mais integrador. A gente pode interpretar esse cara daqui como sendo um estágio que tenha ganhos menos ômega 0 K sobre S, menos ômega 0 sobre S e menos ômega 0 Q sobre S. Portanto, esses ganhos que eram positivos, quando eu junto os 2 estágios em um só, passam a ser negativos. Portanto, essas entradas serão colocadas nos terminais inversores, né? No terminal inversor. Porque no final das contas é esse o ganho que eu quero. Para fazer isso acontecer, eu tenho essas regras aqui de construção. Eu não vou entrar em detalhes dessas regras de construção aqui, porque
é só uma passada rapidinha para a gente ver essa modificação. Mas quando a gente faz essa realimentação, a gente restringe ainda mais os valores. Por que a gente restringe ainda mais os valores? Porque nós estamos colocando os ganhos juntos da primeira malha integradora. E a primeira malha integradora não pode ter qualquer valor de R, né? Ela precisa ter um valor de R que garanta a nossa frequência de ressonância em 1 sobre RC. Então, portanto, né, a minha linha de realimentação aqui do menos VPB vai ter que ser R, e os outros dois vão ter que ser determinados dessa forma. Então, é Q vezes R no resistor que alimenta o passa-faixa na entrada e R sobre K no resistor que alimenta a entrada, né, no meu amplificador somador. Aqui um somador inversor. Beleza? Então esse é o circuito biquad Toll-Thomas. E uma coisa interessante sobre ele é, nós juntamos dois estágios. Então nós não temos mais acesso a esta função. A função passa alta simplesmente não está mais acessível, porque tudo isso é feito com um único circuito. Isso implica que você não consegue mais fazer essa função. Em vez disso, o que é que você tem? Você tem a primeira função, que é uma função passa-faixa. Logo após o primeiro amplificador operacional, você já tem o VPF. A segunda saída vai provocar o seu filtro passa-baixa, VPB. E a terceira saída vai simplesmente produzir um filtro passa-baixa, só que com diferença de fase de 180 graus, porque é um inversor, né? Então, menos VPB. Certo? Então, é uma coisa interessante. Obviamente, a gente está aqui perdendo, né, informação, mas nós estamos ganhando a vantagem de se colocar todos os amplificadores operacionais em operação simples, tá? Então isso garante com que o nosso circuito seja menos suscetível a problemas como ruído, certo? Bem, mas com isso nós pagamos o preço de perder uma das 3 entradas. Ok, então fica aqui como uma coisa interessante. O que a gente vai ver nessa aula é o seguinte: como é que a gente pode criar filtros com um único amplificador operacional? Bem, a gente viu que a gente consegue fazer com 3 amplificadores operacionais, mas se for o caso de a gente querer fazer com um amplificador operacional só, é possível? É possível, e a gente vai usar uma rede resistiva capacitiva na realimentação de um amplificador operacional. Vamos lembrar que quando a gente tem uma malha que tem ganho de malha L de S, então como era essa malha, né? Eu tinha aliás, deixa eu agora colocar delete stroke. Beleza. Eu vou até criar uma nova página, vamos lá. Vou colocar aqui, paper background, plain. Ok. Então, a gente estudou, né, realimentação, foi todo o rolê da nossa disciplina, e vamos supor que existe um amplificador direto com ganho A de S e uma malha de realimentação com ganho beta de S. Todo o nosso estudo aqui de estabilidade, não vamos inserir ainda um sinal, né? Mas todo o nosso estudo de estabilidade foi para identificar quem é o polinômio. Aliás, todo não, né? Mas uma boa parte foi para identificar quem é esse polinômio L de S. Esse polinômio L de S é A de S vezes beta de S. Por que ele é importante? Porque o polinômio característico da malha de realimentação vai ser 1 mais L de S, uma vez que a gente introduziu o sinal, certo? Então, uma vez que a gente introduz, aqui eu vou ter o sinal negativo e aqui positivo, e eu estou introduzindo um sinal, no momento que eu introduzo esse sinal,
o meu polinômio característico passa a ser 1 mais L de S igual a zero. E as raízes desse polinômio característico são os polos do sistema, que tem a ver com a estabilidade e tem a ver também, né, com a frequência de ressonância, que para filtros é o que interessa muito a gente. Qual que é a frequência de ressonância em que opera essa malha? Bem, uma das formas de a gente obter um filtro de segunda ordem é fazer com que 1 mais L de S tenha a ordem 2. Beleza. Para que 1 mais L de S tenha a ordem 2, L de S, por sua vez, também tem que ter ordem 2. Claro, né? Porque 1 aqui não está adicionando ordem ao meu sistema. Então, L de S precisa ter ordem 2. Se eu estou trabalhando com amplificadores operacionais, eu posso usar como a minha malha direta o próprio A de S, o próprio amplificador operacional. Então, meu A de S vai ser o amplificador operacional, como nós estamos vendo aqui nesse exemplo. Então, A de S vai ser esse meu bloco aqui. Esse meu bloco é o amplificador direto. A gente trabalha com esse amplificador direto para que ele não tenha, né, muitos polos. A gente trabalha para que ele tenha um único polo. Mas o que a gente vai fazer? Quando a gente realimenta, esse polo é jogado para distante e são os polos de T de S que vão dominar. Quem é T de S, né? Que a gente não falou. É uma rede RC que eu vou colocar em beta. Então, a gente vai ver, um pouquinho mais à frente, que A de S não vai introduzir polos. Não introduz polos no meu sistema. Então, eu vou colocar uma malha de ordem 2 na realimentação. Então, basicamente, o que eu estou fazendo para obter filtros de ordem 2? Eu estou fazendo com que a minha malha de realimentação tenha ordem 2. Vamos dizer que a minha malha de realimentação tem função de transferência T de S. Então, aqui a gente só vai mudar um pouquinho a nomenclatura. Em vez de beta de S, a gente vai dizer que existe aqui uma função de transferência T de S. E que o meu ganho não depende da frequência, que o meu ganho é simplesmente um ganho A, fixo e de valor muito alto. Então vamos lá. O meu L de S vai ser quem, né? Meu L de S vai ser naturalmente A vezes beta, que aqui A é uma constante. E o meu beta é T de S. Então esse cara daqui vai ser o meu ganho de malha. Em sequência eu sei que as raízes de 1 mais L de S vão ser os polos. Então as raízes dessa função, raízes deste polinômio, são os polos do sistema. Beleza. Então eu posso substituir esse cara daqui e dizer que 1 mais a T de S é igual a zero, ou T de S é igual a menos 1 sobre A. Que valores de S vão corresponder a esta frequência? Que valores de S vão ser soluções desse polinômio, né? Os polos do sistema. As raízes desse polinômio são os polos do sistema. Então, eu posso dizer que esse T de S aqui é, na verdade, um T de SP. Esse índice P aqui indica que as soluções dessa equação são os polos do sistema, né? Afinal de contas, ele veio da mesma equação. Então, eu não vou nem reescrever, eu vou só apontar uma outra seta. Em amplificadores operacionais, a gente projeta A para ser muito grande, para ser idealmente infinito. Então, no limite em que A é muito grande, então quando A tende a infinito, quem é que vão ser os polos, né? Os polos são simplesmente
as soluções do próprio polinômio t de S. Isso é muito importante. Por que isso é importante, né? Porque se eu conheço t de S, basta fazer uma realimentação nessa estrutura que eu já obtenho as raízes de t de S como as raízes, como os polos do sistema. Ok. Então, como é que a gente implementa isso aqui com amplificadores? Dessa forma. Essa primeira forma aqui. Então, eu tenho uma rede RC, veja só, em que a minha função de transferência está aqui no sentido contrário. Por que no sentido contrário? Porque trata-se de uma realimentação. Então, meu T de S vai ser VA, saída, sobre VB, entrada. E esta é a minha função T de S. Essa rede RC precisa ter, no mínimo, 2 elementos armazenadores de energia. Então, 2 capacitores, ou um capacitor e um indutor. Certo? Mas vamos dar preferência aos capacitores pelas razões que a gente já comentou anteriormente. Então, se eu conheço essa função, vou colocar ela aqui. Por que na entrada inversora do amplificador operacional? Se a gente for olhar nosso esquema de realimentação, a malha de realimentação entra com ganho negativo. Então, por entrar com ganho negativo, aqui trata-se da entrada inversora do amplificador operacional. Por enquanto, o x de S vai ser aterrado, né? Mas x de S vai ser introduzido aqui. Então, qual é a outra vantagem que a gente tem aqui nessa malha? Quando a gente for introduzir o sistema, a gente já introduz ele aqui. Já introduz o sinal de entrada aqui, XS. E você automaticamente já tem um filtro, né, desse formato, de segunda ordem. Quem são bons candidatos para essa rede RC? Isso é o que a gente não falou até agora, né? Circuitos RC podem ser feitos com várias topologias. Existem 2 topologias que são bastante interessantes. São essas 2 aqui. Então, ele é um circuito do tipo T com um elemento ligado da entrada diretamente para a saída, né? Existe esse tipo de ligação. Existe também a ligação do tipo π. A ligação do tipo π é assim, né? Vamos fazer ela com capacitor aqui. Resistor na entrada e resistor na saída. Ou também a gente pode fazer o equivalente, né? Na verdade, o equivalente não, o dual, né? Que seria com o capacitor, enxante e o resistor em série. Então, esse é outro tipo. Obviamente, essa aqui não tem grau 2, né? Mas esta tem. Então, existem aí várias possibilidades. A que a gente apresenta na disciplina é esta aqui, estas 2 que vocês estão vendo, né? Que são R3, C2, C1, R4 ou R1, R2, C3, C4. Nota que aqui a gente não tem, né, C3 nem C4, a gente só numera os capacitores, mas aí colocamos índices diferentes. Por quê? Quando a gente cria, né, a função de transferência, não é o nosso interesse nessa disciplina deduzir essa função de transferência, mas ela pode ser deduzida para encontrar esta forma aqui. Então, a gente tem aqui um numerador e um denominador, que são ambos de ordem 2. Quando a gente coloca este cara na malha de realimentação, automaticamente as raízes de T de S serão os polos do sistema. Então, é esta parte, é o numerador de T de S que vai interessar para a gente. Esse cara vai se comportar como S ao quadrado mais ômega 0 sobre Q S mais ômega 0 ao quadrado. Por que ele se comporta dessa forma, né? Porque esse cara daqui, tipicamente, é o denominador, né? Mas T de S aqui é o numerador. As raízes de T de S que vão se comportar como polos do sistema. Beleza? A mesma coisa vale para esta variação do circuito. Então, se nós observarmos nesse primeiro exemplo, quem que é ômega 0? Ômega 0, aqui nesse primeiro exemplo, é raiz disso aqui. Então, 1 sobre raiz de C1, C2, R3, R4. E quem que é o fator de qualidade
Fator de qualidade é esse elemento aqui, dividido por 1 sobre isso dividido por ômega zero, né? Porque a gente está fazendo 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 vezes 1 sobre R3 igual a ômega zero sobre Q. Já temos ômega zero, então a gente pode retirar ômega zero aqui dessa equação. E aí no final das contas vai ficar igual a raiz de C1, C2, R3, R4, que é o próprio valor de 1 sobre ômega zero, né? Dividido por R3, que multiplica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, tudo isso elevado a menos 1. E o mesmo pode ser obtido para esta segunda forma. Então deixa eu só colocar isso um pouquinho mais para cá. Então nessa segunda forma a gente tem novamente o numerador da função de transferência como sendo o denominador da função realimentada. Então, de novo, essa função aqui vai ser s ao quadrado mais ômega zero sobre q vezes s mais ômega zero ao quadrado. Então, a frequência de ressonância vai ser 1 sobre raiz de C3, C4, R2, R1, R2, e o fator de qualidade vai ser determinado por raiz de C3, C4, R1, R2, dividido por C4, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E isso é elevado a menos 1. Aliás, é Q igual a isso, né? Eu fiz Q vezes isso. Tá errado aqui. Então, vamos lá. Arrasta isso um pouquinho para cá. C4 ficou errado ali, não foi? Então, é igual a isso, C4. Colocando essas malhas de realimentação, né, onde a gente previu, por exemplo, aqui, a gente consegue construir, então, filtros de segunda ordem. Lembre-se que essa malha pode ter qualquer formato de malha de segunda ordem. É interessante usar esta porque ela é conhecida. Como é que a gente introduz o sinal, né, dentro de uma malha como essa? Bem, a gente pode fazer da seguinte forma. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente observar melhor esse circuito. Vamos ver primeiro aqui o da esquerda. Então, uma das formas como a gente pode fazer é alimentar diretamente no terra. Então, seria aqui, por exemplo. Eu alimento em qualquer ponto onde eu tenho terra, eu posso fazer a alimentação do meu circuito. Então, eu posso injetar meu circuito na porta não inversora. Posso injetar o meu circuito aqui no resistor R4. Para a gente fazer a forma genérica de inserção de sinais, o que a gente pode fazer é separar uma parcela de R4. Então veja que a gente cria aqui, a partir de R4, dois resistores. Um resistor R4 sobre alfa e o outro resistor R4 sobre 1 menos alfa. E alfa é um valor entre 0 e 1. Tá? Então isso é importante. Alfa está aqui compreendida entre 0 e 1. Não pode ser igual a 0, né? Porque se alfa é igual a 0, eu não estou introduzindo o meu sinal. Né? Então, alfa pode ser de 0 até 1. Então, beleza. Note que se você fizer o paralelo de R4 sobre alfa com R4 sobre 1 menos alfa, você vai ver que esse paralelo aqui vai dar R4. Né? Então, portanto, a gente tem a nossa malha da mesma forma. Porque se a gente analisa com VI aterrado, de repente R4 sobre alfa está em paralelo com R4 menos alfa. Então, o paralelo dos dois dá R4, portanto, a nossa malha realimentada é igual. Certo? É isso que a gente quer. A gente quer introduzir o sinal sem alterar essa malha realimentada. A análise desse circuito está aqui ao lado, então vamos ver ela rapidamente. Eu não vou fazer passo a passo, mas está aqui. A gente começa verificando que a corrente de entrada
ou melhor, a diferença de tensão entre os dois terminais é de 0 volts, né? Então, como está aterrado aqui na entrada, a minha entrada não inversora, então, pelas propriedades do amplificador operacional, a minha entrada inversora também está num potencial de 0 volts, como está indicado aqui, né, no nosso primeiro passo. Portanto, eu consigo calcular qual é a corrente sobre R3. Eu sei que esse nó aqui eu estou chamando de VO, e aqui é um terra virtual, então, portanto, a corrente sobre R3 é VO sobre R3. Como minha corrente de entrada no amplificador também é zero, toda essa corrente é forçada a fluir por C2. Então, V0, VO sobre R3 vai fluir todo por C2, não vindo nenhuma corrente aqui para baixo. Então, portanto, VO sobre R3 flui por C2 e a partir daí a gente consegue encontrar a tensão Vx, porque eu sei que aqui é 0 volts, né, que está ligado nesse terminal. Então Vx será simplesmente essa corrente vezes a impedância do capacitor, só que como aqui a corrente está entrando no meu bipolo, eu vou inserir um sinal negativo, né, porque ele está indo no sentido contrário de Vx. Eu esperaria uma corrente assim se Vx fosse positivo. Então Vx tem que ser negativo para poder resultar nessa corrente subindo a partir do terra. Então, menos Vx vai ser igual a menos VO sobre SC2, né, que é a impedância do capacitor. Eu estou multiplicando VO pela impedância do capacitor. VO não, eu estou multiplicando a corrente VO sobre R3 pela impedância do capacitor, que é 1 sobre SC2. Né, aí resulta nisso aqui. Então essa é a tensão Vx neste nó. Se eu conheço Vx, eu conheço também aqui VO, né? Porque eu estou indicando que esse nó de saída tem VO como seu valor. Então eu sei a diferença de tensão sobre C1, porque eu sei VO e sei Vx. Portanto, eu consigo determinar qual é a corrente que flui sobre o capacitor C1 e vai ser a diferença de tensão dividido pela impedância. Como a impedância é 1 sobre SC1, então SC1 sobe para o numerador, resultando numa corrente SC1VO menos Vx. Então, se eu sei as duas correntes, eu posso agora encontrar tanto a corrente de entrada, que vai ser simplesmente V1 menos Vx, né, a diferença de tensão sobre R4 sobre alfa, dividido por R4 sobre alfa. Essa é a corrente aqui de entrada do meu sistema. E sei também qual é a minha corrente no resistor que sobrou de R4, né? Que é Vx sobre a sua impedância R4 sobre 1 menos alfa. Beleza. Se eu faço uma lei das correntes de Kirchhoff neste nó aqui, somo todas as quatro correntes iguais a zero, eu vou obter uma equação que depende de VI, vai cancelar o meu Vx e VO. Então eu consigo encontrar qual é a minha função de transferência. E esta função de transferência, eu vou colocar para vocês, é esta daqui. Então VO sobre VI é igual a, eu tenho meu denominador, o meu denominador tem que ser igual ao numerador de T de S, né? Então ele tem que ser igual a esse numerador aqui, já que é essa rede que a gente está usando. E de fato, se você calcular, você vai encontrar o mesmo numerador. Então é S ao quadrado mais S, que multiplica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, vezes 1 sobre R3, mais 1 sobre C1, C2, R3, R4. É o nosso denominador aqui padrão. E no numerador a gente encontra menos S vezes alfa sobre C1R4. A gente reconhece essa função como qual tipo? Como um filtro passa-faixa, não é isso? Ele tem um zero na origem e tem um zero no infinito. E aqui dois polos, né? Como a gente sabe que o valor de ômega zero e aqui ômega zero ao quadrado, né? E o valor de Q são ambos valores reais, a gente sabe que as soluções desse denominador aqui são um par complexo. E como os dois são valores positivos,
essas raízes estarão na parte negativa. Então, beleza, o circuito funciona. Como a gente tem um zero na origem e um zero no infinito aqui por limite, esse cara daqui funciona como filtro passa-faixa. Ok. E agora como é que a gente faz para conseguir outras funções? Tem uma transformação que a gente pode aplicar. Eu também não vou demonstrar essa transformação, tá? Mas da teoria de circuitos a gente pode saber o seguinte: se eu tenho uma rede que tem terra em algum dos seus pontos e eu alimento o meu sinal aqui numa porta B e aterro a porta C e verifico o sinal na porta A, eu tenho minha função de transferência T, por exemplo, T de S. Se eu inverto a posição de alimentação, em vez de alimentar em VB, eu alimento aqui em VC e aterro B, a minha função de transferência torna-se 1 menos T. Isso é bem interessante. Então, vamos observar nossas redes. Como é que eu faria para transformar essa rede aqui? Minha saída continua sendo em A. Tenho meus capacitores C2 e C1. Meu resistor R3. Só que agora B vai ser aterrado. E eu vou alimentar através de R4. Então a minha rede equivalente vai ser essa. E a função de transferência dessa minha rede é 1 menos T de S. Sendo T de S essa função aqui que eu já conheço. Então isso é bem interessante. Tá? E aí tá escrito lá. Deixa eu desenhar elas duas aqui em cima, tá? Então a primeira rede é dessa forma. Um exemplo, né, de rede, pode ser qualquer rede, desde que a gente conheça a função de transferência dessa rede. Aqui é A e aqui é B, e eu vou transformá-la na sua rede equivalente. Então, vamos redesenhar. Então, A é o capacitor vai ser minha saída. Deixa eu colocar já o resistor aqui, ligado, né? Ligando para minha saída. Bom, quem era os... Aqui acho que era C2, aqui era C1. Acho que R4 era de cima. Não, C2, C1, R3, R4. R3, R4. É isso? É isso. Beleza, então aqui ó, A está ligado diretamente a C2. E R4 agora vai ficar ligado à saída, né? Porque eu vou colocar meu nó C aqui, onde antes era o terra. C1 agora vai estar ligado em B, então C1 está ligado desse nó central para o terra. Então, C1 está ligado aqui, dessa forma. Deixa eu colocar o nome C2 lá para cima para poder sair da frente e não ficar ambíguo. E o meu resistor R3 está ligado na entrada. Então veja que aqui a gente conseguiu uma outra rede de ordem 2, né? Nada novo, nada muito surpreendente. Mas a função de transferência dessa rede aqui eu sei que ela é 1 menos T de S. Ok. Como é que a gente vai realimentar essa função no amplificador operacional? A sugestão é que nós façamos essa mudança também. A gente não vai mudar só a forma da malha de realimentação. A gente vai mudar também a forma como a gente realimenta. Então veja só. Eu estou agora fazendo uma realimentação positiva. E eu sei que essa função de transferência é 1 menos T de S. E eu faço um buffer na minha realimentação negativa. Então vamos observar o comportamento desta nova ligação. Eu sei que a minha tensão VO está aqui. Então aqui eu estou fazendo simplesmente um buffer, VO, e aqui eu estou fazendo VO vezes 1 menos T de S. Portanto, se eu tenho aqui a minha realimentação, eu posso escrever o seguinte. A minha saída, VO, deixa eu ver se eu tenho um pouquinho mais de espaço aqui, vamos.
VO é igual a quem? É igual a é o meu ganho do amplificador operacional, vezes a diferença, né, das minhas entradas. Então, VO 1 menos T menos VO, o próprio VO. Né? Ok, então eu posso cortar os 3 VOs. Aqui não vai ficar 0, né? Vai ficar 1. Por que vai ficar 1? Porque eu estou fazendo um cancelamento multiplicativo. Passei VO dividindo, né? Então, vai ficar cancelamento multiplicativo. É importante isso aqui. Então, 1 é igual a que multiplica 1 menos T menos 1. Aqui vai ficar 1 também, né? Pela mesma razão. Vou até apagar, aqui vocês vão lembrar no vídeo, tá? Mas vocês sabem disso. Vai cancelar 1 com 1. Então, T de S é igual a menos 1 sobre A. A gente já encontrou essa equação anteriormente. No limite para A infinito, o polinômio característico é T de S dos polos é igual a 0. Então veja que interessante, né? A gente vai ter aqui os mesmos polos, o mesmo polinômio característico na malha de realimentação. Isso implica que fazer essa dupla inversão, no final das contas, resulta para a gente na mesma resposta do lugar das raízes. Então, esses dois sistemas aqui possuem os mesmos polos. Eu vou botar aqui para a gente não esquecer. Então, esses dois sistemas aqui possuem os mesmos polos. Possuem os mesmos polos. Então, que diferença faz fazer um ou o outro? Bem, com o nosso filtro anterior, nós conseguimos fazer um filtro passa-faixas. Agora, com essa nova malha, nós temos mais pontos de alimentação. Nós podemos alimentar em R3, podemos alimentar em C1, podemos dividir R3 em duas parcelas e também dividir C1 em duas parcelas. Isso vai dar para a gente funções diferentes nesses filtros. Como é que fica essa realimentação? Fica da seguinte forma. Veja só, vamos comparar com o que nós tínhamos anteriormente. Então, anteriormente nós tínhamos... vamos olhar para essa malha aqui, certo? Então, está aqui o amplificador. Ele é bufferizado, né? Então, a minha saída é diretamente realimentada na entrada negativa e a saída passa pela malha de realimentação invertida para entrar na malha positiva, na entrada não inversora. Então, eis aqui. Ele tem um buffer na parte negativa e a realimentação positiva é feita através da malha invertida, ou seja, ela entra aqui em R4, passa por C1, C2 e R3, que é esta malha que a gente desenhou aqui, né? A entrada é em C e a saída é em A. Já que trata-se de uma malha de realimentação, ela vai no sentido contrário. Então ela entra em R4, passa por C1, C2 e R3. Então eis essa malha aqui. Onde é que a gente pode alimentar sinais nesta malha? A gente pode alimentá-la através do capacitor C1 e isso vai produzir para a gente um filtro passa altas, já que a gente está alimentando pelo capacitor C1, ou a gente pode alimentá-lo através do resistor R3, tá? E isso vai gerar para a gente um filtro passa faixa, também em R3. A gente chama essa família de filtros Sallen-Key. E é uma família bem interessante aí de filtros, cujas frequências são aquelas que a gente já comentou anteriormente, certo? Então,
A gente já comentou anteriormente quais são as frequências, tá? Aqui, ó. São as mesmas frequências de T de S. Então essa é a frequência e esse é o fator de qualidade do filtro Sallen-Key também, uma vez que ele é diretamente obtido a partir dessa malha. Como é que a gente pode obter as outras funções, né? A gente obteve aqui esse cara daqui é o passa alta, se alimenta por R3 a passa faixa. Como é que a gente obtém as outras funções? A gente usa a outra rede. Usando essa rede a gente obteve o passa alta. Usando essa rede aqui a gente vai obter o passa baixa. Então no lugar dos capacitores a gente põe resistores, no lugar dos resistores a gente põe capacitores. Então essa malha deve estar aqui. Então é o mesmo procedimento. Ó. O A é o filtro normal, certo? Colocando a malha original e realimentando essa malha ao longo da realimentação negativa. Quando a gente faz a inversão da malha, na parte negativa é simplesmente um buffer e na parte positiva, na realimentação positiva, a gente coloca a nossa malha trocando os pontos de alimentação. Então C3 vai ser aterrado, R1 vai ser aterrado e a realimentação ocorre por C4. Tá aqui, ó. Agora a gente tem outras duas opções. Uma delas é a alimentação pelo resistor R1 e esse cara vai fabricar um filtro passa baixas de mesma frequência dado por essas expressões aqui, essa frequência e esse fator de qualidade para essa rede. Beleza, pessoal? Foi esse último filtro aqui, né? Então esse filtro aqui é um passa baixas. Então esse vídeo vai ficando por aqui. O próximo que eu vou colocar para vocês é sobre amplificadores de capacitores chaveados, né? E a nossa prática é baseado nesses amplificadores, nos chaveados, tá? Não nesse aqui que eu apresentei para vocês. O chaveado é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desafiador, mas eu acho que ele é um pouquinho mais interessante também. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.